Graça e paz, amado e amada de Deus, estamos aqui pela graça do Senhor para mais um encontro com a palavra de Deus em família, família de Deus, família de Jesus, Igreja de Cristo, corpo do Senhor aqui na terra, ministros da reconciliação. Amados, a Bíblia nos chama de tantas coisas, mas de todas elas, o que mais me encanta é filhos de Deus. Porque nós não nascemos da carne e do sangue, ou seja, da vontade do homem, mas nascemos, é o segundo nascimento, né? Nascemos da vontade de Deus. Mesmo o nosso desejo por buscar ao Senhor não vem de nós. É Deus quem coloca no nosso coração o desejo de buscarmos Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Fomos predestinados à salvação. Porque do Senhor vem tanto querer quanto realizar. Amados, vamos orar? Paizinho amado, obrigado por mais este encontro. Obrigado, Senhor, pela semana que o Senhor nos deu. Obrigado por teu amor, por tua misericórdia e por tua graça sobre a nossa vida. Obrigado, Pai, por colocar em nós esse desejo de estar próximo do Senhor. Pai, que nós possamos amar as pessoas assim como o Senhor nos amou, porque o Senhor veio buscar o pecador, dos quais nós somos os piores, porque não existe pecado menor ou maior, mas todos nós pecamos, estamos afastados da Tua presença, separados da Tua glória e dependemos da Tua justiça em Cristo Jesus, porque é pela graça que nós somos salvos. E isso não vem de nós, mas é dom que o Senhor nos dá. Não de obras, não é nada que nós possamos fazer para merecer, para que nós e ninguém se glorie diante do Senhor. Mas é graça do Senhor sobre a nossa vida. Obrigado, Pai. Não merecemos, mas o Teu amor nos alcançou. Pai, ajuda-nos na reflexão de hoje. Pai, prepara cada coração, cada mente que acompanha esse devocional. Senhor, ministra essa palavra no coração. Não permita, Pai, que nenhuma distração venha a desviar essas pessoas da Tua santa palavra, não da minha, mas da Tua, Senhor. Não permita que o inimigo arrebate essa santa semente do coração dessas pessoas tão amadas, Pai, por mim e pelo Senhor, ainda mais. Em nome de Jesus, Paizinho, eu peço que a Tua graça alcance primeiramente a nossa família, os nossos amigos, mas alcance todas as pessoas da face da terra. Esse é o desejo do nosso coração. Muito embora nós saibamos, Pai, que infelizmente não será assim, porque muitos decidem tomar caminhos diferentes, desobedecer Tua palavra. Muito embora falem que confiam no Senhor, que temem ao Senhor e até chamam Jesus de Senhor, mas honra o Senhor com a boca, com as palavras, mas o coração está distante, porque não há o menor esforço em Te obedecer. Por isso são comparados, Pai, conforme o Senhor disse, ao homem que construiu a sua casa sobre areia e vieram as chuvas, as tempestades, o vento, bateram contra aquela casa e, porque ela não estava sobre a rocha, mas sobre a areia, ela desmoronou e foi grande a sua ruína. Assim é comparado todo homem que ouve Tuas palavras e não as pratica. Mas, Pai, nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que, com a Tua ajuda, se empenham ao máximo em obedecer, ouvir e obedecer, para que sejamos comparados ao outro homem que construiu sobre a rocha o firme fundamento que é o Senhor Jesus,
o Filho do Deus vivo. E por isso vieram as tribulações da vida e bateram forte contra nós, mas nós não desmoronamos, porque estamos firmados no Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje o nosso tema vai ser: qual o propósito de Deus para a nossa vida? Qual o propósito de Deus para a nossa vida? Eu gostaria que vocês abrissem comigo a Bíblia de vocês em Gênesis capítulo 1, e nós vamos ler ali o versículo 26. Vamos ler algumas passagens hoje, né? E vamos meditar um pouquinho sobre esse propósito, né? Qual é o propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida? Diz assim, lembrando que aqui no descritivo do vídeo eu menciono aí os textos bíblicos que nós mencionaremos neste devocional de hoje, para facilitar. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus continua falando. Este foi o 6º dia da criação. Depois que Deus criou todo o universo, céus e terra, os animais, as aves, os peixes, os animais, toda a erva do campo, todas as árvores frutíferas, e então Deus criou o ser humano, homem e mulher, à sua imagem e semelhança. Amados, nós precisamos entender algumas coisas aqui. A palavra de Deus nos diz, especialmente ali no Antigo Testamento, mas também no Novo, e a gente vai ver isso lá no Evangelho de João, por exemplo, no capítulo 4, que Deus é Espírito, que Deus não tem forma, é um Deus sem forma. Então Deus usa uma figura de linguagem, ou uma linguagem figurada na sua palavra, para que nós possamos entender algumas coisas. Então, por exemplo, ele diz: os olhos do Senhor estão postos sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor, conforme está lá em Salmos, né? Então veja, muito embora Deus diga, né, que os seus olhos estão... Por que ele diz isso? Porque para que o ser humano entenda que Deus é onisciente, é onipotente, é onipresente, que Deus, de certa forma, ouve o clamor do seu povo e vê todas as coisas. Só que de uma maneira que nós não podemos compreender. Por quê? Porque Deus não tem forma de nada que nós conhecemos. Nada comparável a Ele está nas coisas que Ele mesmo criou. Então por que Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança? Né? Porque Deus está dizendo assim, na sequência, né? E que todas as coisas criadas sejam sujeitas a você. Assim como todo o universo é sujeito à minha vontade. Então, nesse sentido, Deus nos fez semelhantes a Ele. Ele colocou as árvores, as ervas, os animais, os peixes, os pássaros, tudo isso sob o nosso domínio. Assim como Ele está dominando sobre todas as coisas. Por isso, nesse sentido, somos semelhantes ao Pai. Mas não apenas isso. O que Deus mais quer que nós sejamos a sua imagem e semelhança é em relação ao seu caráter. Deus criou o ser humano para viver em santidade na presença dele. E o pecado é que fez com que o ser humano se separasse
do Senhor. Eles tinham comunhão diária com o Pai, mas o pecado fez separação do homem e Deus. E mesmo assim, Deus criou um plano perfeito, anunciado ainda lá em Gênesis, no capítulo 3, e que foi se repetindo ao longo dos séculos, e Deus falando pela boca de profetas. E esse plano foi cumprido em Cristo Jesus, quando então o próprio Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, como nós conhecemos, né? Deus é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, embora sejam três pessoas diferentes, que tenham propósitos diferentes na salvação, na criação e na sustentação de todas as coisas, formam um único Deus. Conforme eu já disse algumas vezes, que a nossa mente humana também é incapaz de compreender. Por quê? Porque nós só conseguimos entender ou explicar ou imaginar algo que possa ser comparado com alguma coisa do mundo natural. Quando nós falamos de algo que não existe uma comparação no mundo natural, algo que eu possa ver na natureza, então, né? Eu não consigo entender. Como é que eu posso? Aonde existe um ser humano que são três pessoas em um, né? Formando um único Deus, né? Totalmente integrado, que não se contradiz, que pensam exatamente a mesma coisa, que sabem todas as coisas, porque Pai, Filho e Espírito Santo são os únicos, porque é Deus, né? São os únicos que são oniscientes, onipotentes, onipresentes. É a própria expressão do amor. Não existe ali, amados, uma hierarquia em relação às pessoas. Existe uma hierarquia em relação ao propósito de cada um dos três. Então, o Espírito Santo, ele testemunha de Jesus Cristo, acerca de Jesus Cristo. Ele nos lembra tudo que o Senhor nos falou na sua palavra, porque Jesus é a própria palavra que encarnou. Jesus obedeceu ao Pai para glorificar o Pai. Então a palavra de Deus veio ao mundo para exercer este ministério de adoração a Deus e nos ensinar isso. Então veja que o próprio Deus em Cristo Jesus se fez humano. Na plenitude dos tempos, há 2000 anos aproximadamente, esteve aqui entre nós, conforme já lemos lá em João, capítulo 1, no versículo 14, né? O verbo de Deus, o Logos de Deus se fez carne e habitou entre nós, né? E vimos a sua glória, nós vimos, porque em Cristo Jesus habitava toda a glória de Deus, todo o esplendor de Deus, toda a divindade de Deus estava em Cristo Jesus. E por isso ele fazia os sinais, milagres e prodígios que fazia. Então Deus veio, então tomou a forma humana. Até então, Deus era um Deus invisível. Por isso, era necessário que nós o adorássemos em espírito e em verdade. Né? Isso a gente vai ver lá, Deus é o espírito, né? Não tem forma, né? Conforme a gente já falou aqui, né? João capítulo 1, verso 18 diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Esse foi João Batista, né? Falando para nós ali, João 1,18, né? Falando para os fariseus, para os discípulos, né? Quem era Jesus? Nunca ninguém havia visto Deus, porque Deus não tem forma. E aí então, amados, faz muito sentido, né? Então, vamos lá em Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 4, dos versículos 3 ao 17, nós vamos ter os 10 mandamentos que Deus deu, né, para o seu povo, para criar então um povo segundo a vontade de Deus. Esse era o desejo do Senhor, o propósito. Eu quero um povo
um povo na terra que possa me representar e alcançar todos os povos. Essa era a ideia. E como uma nação celestial, nascida a partir da descendência de Abraão, esse povo seguiria uma lei. Como todas as nações têm lei, até o Brasil tem a Constituição Federal, assim Deus quis também estabelecer uma lei, sobre a qual aquele povo que havia sido escravizado por 40 anos tivesse agora então uma identidade em Deus. Por isso que essa lei foi dada e cobrada ao longo de muitos séculos como uma preparação para a vinda do próprio Deus, que Jesus então vem. E aí ele vai dizer lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus: eu não vim mudar a lei, eu vim cumpri-la. E o apóstolo Paulo vai dizer que a lei de Deus, ela não é ruim, ela não foi revogada, porque ela é boa, e ela é perfeita, e ela é santa. Só que nós agora não vivemos mais no sentido, entenda, viver no sentido de sermos salvos pela lei. Por quê? Porque nenhum ser humano foi, é ou será capaz de cumpri-la rigorosamente. Então a lei veio para revelar o nosso pecado e para nos revelar que nós estamos perdidos e mortos e condenados. Por quê? Porque não fazemos a vontade do Senhor. Mas agora nós não vivemos mais pela lei, mas pelo amor e pelo constrangimento do amor que Deus revelou a nós através de Jesus Cristo. Então Jesus, o próprio Deus, veio, cumpriu a lei para nos dar exemplo. É isso que Ele quer que nós façamos, que nós obedeçamos ao Senhor. E Ele mesmo veio e nos deu o entendimento da lei. Ainda no capítulo 5 de Mateus. E ao longo dos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, Ele vai dizendo tudo o que Ele espera de nós. Porque esse é o propósito de Deus, amados, para a nossa vida. Que nós sejamos a imagem e semelhança dEle. E agora, em Cristo, nós podemos enxergar com maior clareza o que é ser a imagem de Deus. Nós precisamos chegar, amados, a esta maturidade. E Jesus Cristo é o nosso modelo de homem perfeito, maduro. Então agora nós não obedecemos à lei de Deus ou à palavra de Deus para ser salvo, porque essa salvação já veio pela fé no Filho de Deus. Só que essa fé no Filho de Deus provoca em mim um arrependimento profundo, um desejo profundo de agradar o meu Pai, porque tudo Ele fez por mim. Eu amo a Deus porque o Senhor me amou primeiro. A palavra diz que o Senhor me conheceu antes da fundação do mundo e me amou, e me predestinou para ser a imagem do seu Filho, para a salvação, para sermos povo de Deus aqui na terra. E eu não posso ser povo de Deus, cidadão do céu, aqui na terra, se eu estiver seguindo outra lei que não seja a lei de Deus. Amados, o desejo de Deus e o propósito para o qual Ele nos criou foi que tivéssemos um caráter semelhante ao dele. Aí a palavra de Deus diz assim: sejam santos como Deus é santo. Ela diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo disse isso, né? Vamos ver lá Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Efésios vem depois de Gálatas, né? Capítulo 5, vamos ler do versículos 1 e 2, inicialmente. Aqui o apóstolo Paulo falando aos cristãos que moravam em Éfeso.
Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Sejamos imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como Cristo nos amou. E ele demonstrou esse amor ao se entregar por nós, né? Então, amados, percebe que esse é um propósito, né? Filipenses, capítulo 2, verso 5, também vale a pena nós olharmos. Filipenses 2, versículo 5, o apóstolo Paulo também está nos instruindo assim, olha, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Por quê? Porque eu primeiro preciso pensar, eu preciso ser, para depois então eu ter a mesma atitude. Eu preciso transformar a minha mente e o meu coração segundo a vontade de Deus, através da palavra, que é poder, evangelho é poder de Deus para a salvação, né, daqueles que creem, mas eu preciso então pensar como Cristo, em primeiro lugar, né? Então tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. E aí então o apóstolo Paulo vai explicar que modo de pensar é esse. Olha só a partir do verso 6. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que ele deveria reter a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou da sua majestade, né? Se esvaziou assumindo a forma de servo. Assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Morte de cruz. Então veja que nós precisamos ter o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo e também nos fazer humildes, nos tornar servos. E o que o mundo ensina? Que nós devemos ser cabeça, que nós devemos ser o líder, mas o líder no sentido de se aproveitar do outro, né? De ser servido pelo outro. Mas a liderança que Deus nos ensina é, se você quer ser o primeiro, seja aquele que serve os demais. Então, um líder que serve, um líder que veio para inspirar, para cumprir a vontade do Pai, para nos ensinar a fazer o mesmo. E Jesus Cristo, muito embora fosse Deus, ele não usou isso como uma forma de se posicionar e de cobrar. Ele tinha todo o direito de exigir tudo no tempo em que ele esteve aqui. Ele estava diante de tudo que ele criou. Por isso ele tinha poder sobre tudo, sobre a vida e sobre a morte. Todas as coisas estão sujeitas a Cristo. Mas ele não usou esse poder, essa autoridade de Deus para nada. Ao contrário, ele se mostrou humilde e obedeceu ao Pai até a morte. E a pior morte que existia naquele tempo, que era a morte de cruz, a morte numa cruz romana. O pior bandido, criminoso, é que era condenado a esse tipo de morte. Era uma morte vergonhosa. Eles eram crucificados, despidos, ficavam na beira do caminho, todo mundo passava e via aquelas pessoas ali. Era considerado maldito quem estava pendurado ali. E Cristo se fez, conforme a palavra diz, maldição em nosso lugar. Porque éramos nós que merecíamos essa condenação, como merecemos até hoje. Mas ele nos deu graça. Para quê? Para nos constranger com este amor. E agora nos converter a ele. Para que nós saiamos deste caminho do mundo que leva à perdição, mas comecemos então a andar na direção de Cristo. Maravilhoso, amados. João 13,15 diz que eu vos dei o exemplo. João 13,15, vamos ver aqui. João, aqui é Jesus falando, né?
Evangelho de João, capítulo 13, verso 15. Jesus tinha lavado os pés dos discípulos, então ele agiu humildemente e estava justamente falando sobre isso que acabamos de falar, né? Que o líder é o que serve, né? E aí ele disse assim, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior que seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Entende, amados? Então, Jesus deu o exemplo para que nós possamos segui-lo. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida, que nós sejamos imitadores de Jesus Cristo, que é Deus. Quem viu a Cristo, ou quem agora lê a respeito dele, vê ao Pai. Era isso que Jesus respondeu ali para os discípulos, né, quando questionaram. Olha, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus responde ali para Filipe, né? Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não conhecem o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão juntos, como nós vimos naquele primeiro texto que lemos hoje. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O que Deus está falando, né? Pai, Filho e Espírito Santo conversando, né? Criando o ser humano, homem e mulher os criou. Amados, Deus não criou nada diferente disso. Criou homem e criou mulher. Criou homem para ser homem, mulher para ser mulher. E ambos se unem e formam um só corpo e se multiplicam na terra. Essa é a ordem natural das coisas. É a ordem natural. É a verdade de Deus. O homem desvirtuou tudo isso, né? Amados, Efésios 4, versículo 11 a 13. A 13 diz assim: e ele mesmo concedeu, ele quem? Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amados, percebe o propósito de Deus? Deus levantou, deu dons às pessoas para serem pastores, mestres, profetas, evangelistas. Deus nos capacitou para fazer discípulos de todas as nações, ensinando as pessoas a cumprirem tudo aquilo que Ele nos ordenou, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Mas para que eles possam ser batizados
as pessoas serem batizadas precisam se arrepender, precisam entender o reino de Deus, se arrepender dos maus caminhos, se converterem a Deus, a Cristo Jesus, assumi-lo como seu único e exclusivo Senhor e Salvador, e aí então são batizados como um sinal público. O batismo não vai salvar, mas a salvação veio pela fé na palavra de Deus, que é Cristo Jesus. E o batismo é a declaração pública de que essa fé existe e esse senhorio foi dado ao Criador de todas as coisas, aquele por meio de quem Deus criou os céus, terra e tudo que existem, Jesus Cristo. Então, todos esses dons e essas pessoas são capacitadas para isso, né? Para que nós possamos nos edificar mutuamente até chegarmos à estatura de Cristo, a chegarmos à forma madura de um filho de Deus. Jesus Cristo é o nosso modelo de homem maduro e perfeito. E fomos então predestinados, salvos, redimidos, perdoados, amados por Deus como filhos, para que nos tornemos semelhantes ou tenhamos o caráter semelhante ao caráter do próprio Deus, de Jesus Cristo. Amados, e para finalizar a reflexão de hoje, vamos para Romanos, capítulo 29. Tem muitos textos e a gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso, né? Existem muitas formas de nós tratarmos o tema, mas hoje eu queria deixar frisado, né, que dentre os propósitos, né, vamos pensar assim no propósito macro, né? Existe os micros, que são as coisas que eu preciso fazer, mas existe um propósito que é mais amplo, que é macro, e que nos guia, que nós tenhamos o caráter semelhante ao caráter de Jesus Cristo, semelhante ao caráter de Deus. Até porque a gente vê lá em Hebreus, eu pedi para vocês abrirem lá em Romanos, né, capítulo 8, então pode ficar em Romanos capítulo 8 mesmo, eu só vou ler aqui um trechinho de Hebreus, que diz assim, do capítulo 1, antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos antepassados pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Quem vê a Cristo vê o Pai. Quem se torna a semelhança de Cristo, se torna a semelhança do Pai. Então, agora sim, Romanos 8, vamos ler a partir do versículo 29, que diz assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Então veja, Deus nos adotou como filhos e nos colocou Jesus como o nosso irmão mais velho. Muito embora ele seja o nosso Deus, seja o nosso Senhor, né? Mas aqui Deus nos dá a herança juntamente com Cristo. Ele usa essa linguagem, amados, porque é uma linguagem que nós entendemos aqui na terra. Deus fala conosco usando expressões que nós conhecemos, para que haja de alguma forma uma comparação com aquilo que Deus fez por nós e com aquilo que nos aguarda. E ele continua no verso 30, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia. Você é um chamado, amado?
Você foi chamado por Deus? Você sente isso no teu coração? Sente que Deus te predestinou para ser segundo a imagem do seu Filho Jesus Cristo? Ele colocou esse desejo no teu coração em conhecer a sua palavra e se esforçar para obedecê-la. A gente nunca vai conseguir essa perfeição aqui. Mas uma coisa nós fazemos, como o apóstolo Paulo diz, esquecendo das coisas que para trás ficam, considerando tudo aquilo como lixo. Nós avançamos para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aí então, de glória em glória, nós vamos avançando no processo de santificação, sendo limpos pela palavra de Deus, nos esforçando, tendo uma comunhão diária com o Pai, ora ouvindo o que Ele tem a nos dizer, ora falando para Ele, abrindo o nosso coração, falando das nossas dificuldades, pedindo ajuda, para que Ele coloque no nosso coração esse desejo de fazer a sua vontade. Por quê? Porque nós não queremos decepcionar nosso Pai. Tudo Ele já fez por nós. Nós queremos ter, amados, uma vida que glorifique o nome de Deus. Porque é para isso que Ele nos chamou, é para isso que Ele nos predestinou. Este é o propósito de Deus para a minha e para a tua vida. Que nós sejamos a imagem do seu amado Filho, Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas dificuldades, nossa teimosia. Paizinho, dá-nos coragem para abandonar, Senhor, as velhas crenças e fábulas. Ajuda-nos, ó Pai, a abandonar as tradições que aprendemos neste mundo e que são contrárias à Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a ser conforme a imagem e semelhança do Senhor, porque foi para isso que o Senhor nos criou, ó Deus. Paizinho amado, obrigado até por ter me lembrado agora. Em algum momento eu pedi para que os irmãos abrissem em Êxodo, no capítulo 20, versículo 4, porque estávamos falando sobre o Senhor se comparar ou usar figuras de linguagem, dizendo que o Senhor ouve, né, tem ouvidos e nos vê, olhos e nos vê, braços que nos abraçam, porque é a única maneira de nós compreendermos aquilo que o Senhor faz e espera. É algo que pode ser comparado, mas que fazia muito sentido no seu segundo mandamento, Pai. Lá em Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 4, onde o Senhor diz: não façam imagens e escultura semelhantes a nada do que há nos céus, na terra, ou debaixo da terra, ou no mar. Não façam essas coisas, não adorem essas coisas. Não prestem culto a nada do que é visível no mundo natural. Porque eu sou um Deus zeloso e castigo as pessoas, muitas gerações, mas também faço misericórdia até 4 gerações. Aliás, muitas gerações. O Senhor amaldiçoou até 4 gerações, e não é que existe um pecado, Paizinho, que seja hereditário, mas os filhos vão seguindo os erros dos pais até 4 gerações, e a tua misericórdia quebra o ciclo e levanta alguém, Pai, com o coração segundo do Senhor, um remanescente fiel, para levar as pessoas de volta para o teu caminho, para que haja arrependimento. Pai, e nós sabemos, Senhor, que o Senhor abençoa aqueles que cumprem e que se esforçam para andar segundo os teus mandamentos, conforme está lá.
Pai, que cada amado aqui vá e leia e medite nessa palavra e possam ter então, Paizinho, as escamas dos olhos caídas e possam compreender, Pai, finalmente a Tua verdade. Que ela se revele, Paizinho, a cada amado que aqui está. Nos leve para os Teus caminhos, ó Deus, faça-nos andar na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus, abençoa cada amado. Não permita, Pai, que nenhum desses se perca. Não permita, Senhor, que nenhum destes morra antes de entender, de que o Senhor tenha alcançado, Pai, pelo Teu amor e por Tua graça, cada coração, para que haja conversão e salvação, enquanto há tempo, que é o dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amados, uma semana muito abençoada na presença de Deus, lendo a sua palavra, meditando nela de dia e de noite, conversando com o Senhor. Tenha esse devocional diário com Deus. E se você ainda não é um discípulo de Jesus, eu estou aqui à sua disposição. E eu posso ajudar como discípulo também de Jesus que sou. Porque apenas um discípulo pode fazer discípulos. E eu terei um prazer em Deus em discipular você na verdade do Senhor, no Evangelho, para que você então cumpra o teu propósito, se tornando a imagem, a semelhança de Deus, tendo o caráter de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.